Olá! Hoje vamos fazer um casaquinho de bebê usando um ponto que uma inscrita me enviou. E é um ponto que ela usa faz bastante tempo, porque ela começou a tecer há uns 27 anos atrás e diz que usava bastante esse ponto. É fácil, é mimosinho e faz um sucesso em roupa de criança. Então, estou trabalhando aqui com 2 tons de lã amarelinho. Ela usava um fio industrial, 2 fios numa e 3 fios na outra. Eu vou colocar um fio da Super Bebê e 2 fios industrial na outra. Ele é um listadinho. Antes de começar a fazer o trabalho, eu preciso selecionar os pontos. Então, comecei com linha de outra cor. Teci algumas carreiras com linha de outra cor para dar peso, porque vou precisar colocar pente aqui e precisa engatar em alguma coisa. E depois o acabamento também vai ser feito ali. Fiz uma carreira apenas em amarelo, que é a cor mais grossa. Selecionei uma agulha para cima, 3 para baixo. Coloquei 135 agulhas, então ela confere bem certo 3 numa extremidade, 3 na outra, e depois, a cada 3 agulhas, uma é selecionada. Essa que foi selecionada, eu transporto para o lado. Esse ponto veio de uma moça que ela mora em Santos. Nedir é o nome dela. É um ponto bem bonito, bem fácil de fazer. Então, vamos aproveitar pontos fáceis para fazer trabalhos muito bonitos, não só para criança. Esse aqui, por um acaso, é um casaquinho de bebê, mas também dá para fazer em blusas de linha, em blusas para adulto. Nedir, muito obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que quem está iniciando também em tricô vai gostar desse ponto. Muito bem, zerei o marcador de carreiras. Aqui eu tenho selecionados 3 trabalhando, uma em espera. Como eu faço uso de uma lã grossa e de uma lã fina, eu vou deixar sempre na regulagem da mais grossa, ou seja, na regulagem 9. Se você estiver fazendo como ela em 3 fios numa lista, 2 fios na outra lista, ela diz que usava na regulagem 6, mas sempre é bom testar. Você pode variar com todo tipo de lã, não precisa ser somente lã de novelo. Então, trabalho com a regulagem 9, 6 carreiras. Agora, mudo a cor da linha, deixo essa do lado. Eu estou usando um amarelinho um pouquinho mais claro do que essa amarela da lã de novelo. Também 6 carreiras. Assim, eu vou fazendo a troca de 6 em 6 carreiras até a altura da cava, quando começamos a dividir o trabalho. Cheguei em 52 carreiras, ainda estou fazendo a lista amarela mais grossa. E cheguei na altura de começar a cava. A cava é simplesmente abrir os pontos, fazer a parte da frente, depois a parte das costas e depois a outra frente, reta, porque a manguinha também é reta.
pontos em suspenso, carro no H. Aqui eu vou precisar usar pesos na lateral. Esses pezinhos dentados ajudam. E continuar fazendo a listinha. Como eu tinha 135 pontos, eu deixei 9 grupamentos de 3, contei 9 desses grupamentos para frente, para outra frente, porque a frente geralmente é maior, mais larga do que as costas. A parte de trás ficou com 16 grupamentos de 3 pontinhos cada. Aqui também eu começo a fazer o decote da frente. Só que eu não vou deixar ele elevado, eu vou remalhar. Facilita também a lista. Eu remalho a base do decote, deixo pontos para o ombro. Eu vou contar um grupamento, 2, 3, 4 grupamentos para ombro, para eu fazer esse ombro, e mais 2 agulhas extras. Então, o ombro vai ter 3, 6, 9, 12, 14, 15 agulhas, com as intercaladas também. Na base de decote, eu vou deixar remalhado esses pontos. E ao invés de elevar, eu vou diminuir e eliminando os pontos para o arredondado do decote aqui. Então, de base de decote, eu deixei 2 grupamentos inteiros e mais uma agulha, mais as 2 intercaladas, as vagas. Termino de fazer a lista e já faço a diminuição. Eu vou fazer a diminuição interna, chamando o ponto para essa agulha vaga que temos ali. Faço a lista e continuo fazendo diminuição.
parte das costas, 40 carreiras, igual a parte da frente. E agora remalho todos os pontos. Não vou tirar com linha de outra cor, porque o acabamento em cima pode ser feito de qualquer forma. Então, remalhar os pontos. Coloquei de volta os pontos da barra e vamos fazer uma barra dupla. Aqui eu diminuo um pouquinho a regulagem. Para colocar os pontos na máquina e fazer o acabamento de barra embaixo, eu coloquei o direito desse trabalho para mim, o avesso para a máquina, porque, na verdade, o avesso vai ser direito nessa peça, e o acabamento precisa estar no lado correto, por causa da costura embaixo. Então, pus os pontos na máquina com o tecido ao contrário. Fiz uma barrinha de 15 carreiras, tiro com linha de outra cor para daí costurar depois. O acabamento da frente também coloco os pontos com o direito do trabalho para mim. Faço a barra dupla, aqui eu vou fazer 6 carreiras. E tiro com linha de outra cor. Dos dois lados, faço esse tipo de acabamento aqui. Eu vou terminar de costurar todos os acabamentos, inclusive da manga, antes de colocar o acabamento de cima. Que aqui pode ser uma golinha, pode ser um tubular mesmo, feito avulso e costurado depois. Pode colocar os pontos e fazer a barra dupla igual nós fizemos aqui. É uma variedade de acabamentos em cima que qualquer um pode escolher. Para a manga, coloquei 67 pontos. Selecionei já na máquina 3 por 1. 3 eu estou enrolando, 1 fica lá embaixo em espera. Esse é o vago que vai formar o desenho da manga também. A manga eu começo de cima para baixo, porque eu preciso do punho, e é mais fácil para eu fazer dessa forma. Então, aqui onde eu estou enrolando vai ser a costura da cava. Auxilia o marcador de carreiras, faço então só observar 6 e 6 carreiras, até completar 50 carreiras. De 6 em 6 carreiras eu vou fazendo, e não faço aumento, a manga é reta. Ela vai ficar bufante por causa do punho que vai ser mais apertado. Tenho pontos aqui em cima que eu preciso agrupar. Eu vou juntando esses pontos de forma que eu fique somente com pontos trabalhando, nenhum ponto vago.
Primeiro agrupo o pequeno e depois vou levando essas agulhas vagas lá para o final. Como que eu faço isso? Transportando os pontos para cá. Agora passo um fio de outra cor, porque eu vou virar a manga também. Para continuar, para fazer o punhinho, eu preciso... Deixo o carro lá à esquerda e o fio também. Então, meu trabalho vai ser virado. Agora eu ponho pontos de volta na máquina, mas já selecionados. Normalmente, em punho de casaquinho de bebê, eu faço um sim, um não. Eu coloco entre 40 e 42 pontos. Aqui eu vou colocar 42 pontos. Então, selecionei um por um, para que facilite a hora de colocar aqui. Viro a barra limpa e já coloco na lateral. Agrupando. Cada agulha recebe 2 pontos, no mínimo. Algumas vão receber 3 pontos. Menos a da lateral, porque essa vai precisar ficar limpa, livre, para costura. Então, eu já deixei 2 agulhas aqui na lateral para me ajudar na costura. E agora, só colocando os pontos já selecionados. Baixo um pouco a regulagem, porque o punho precisa ficar um pouquinho mais apertado. Eu vou fazer 24 carreiras, é o comum que eu costumo usar em outros punhos também. Tiro com uma sobra de fio para costura e linha de outra cor. Daí, sendo a blusinha feita no avesso, ela ressalta mais, mas o punho precisa estar no lado direito. Aqui os pontos vão ser apanhados depois. E essa é uma manguinha muito bonitinha.
Me pediram para mostrar como eu costuro esse tipo de acabamento duplo aqui. Então, eu tirei com linha de outra cor, essa é a barrinha. Aquele fio que a gente sempre deixa ou de começo ou de final, ajuda a iniciar essa costura. Apanho um ponto aqui embaixo e o ponto que foi tirado com linha de outra cor. Dou uma tensão no fio, que não fique nem muito repuxado, nem muito folgado. Apanho o ponto embaixo e o que está na linha de outra cor. E assim ele vai ficando costurado. O único detalhe é que ele não pode entortar. Então, para eu saber se eu estou usando o mesmo ponto que eu pego aqui embaixo, eu pego em cima, faço um acompanhamento. Então, peguei esse, vai ser o meu próximo ponto. Corro com a agulha com ele e venho aqui embaixo. Onde eu tenho que pegá-lo? Aqui. Então, o próximo ponto aqui é o ponto de cima. Porque se eu entorto, se eu vou entortando, aquela regulagem alta que nós fizemos, aquela carreira de regulagem alta também entorta. E o acabamento fica horrível. Então, sempre procura acompanhar que ele fique retinho. O ponto que eu pego embaixo é o mesmo que acompanha até em cima. E assim eu faço aqui a minha barra, o acabamento da frente, as listas que foram feitas, tem o fiapo aqui. Então, essa é a barra que vai limpar o acabamento, encobre esse tipo de lista, de fiapo de lista. Então, quando eu estou puxando o ponto, já coloco os fiapos para dentro. E qualquer outro fiapo que acontecer, também encubro ali para dentro do acabamento. Eu vou terminar e já continuamos. Toda a costura do casaquinho fazia pelo lado direito da peça. E sempre 2 carreiras de um lado, 2 carreiras do outro. Ou no caso aqui, 2 pontos do outro. Aqui eu estou pregando, terminando de colocar a manga. Então, eu tenho pontos no lado direito e carreiras no lado esquerdo. É preciso acertar bem a metade em cima e a metade embaixo. E daí ir achando os pontos para que não fique nem muito acumulado, franzido num lado, nem no outro. Levo o fio para dentro e arremato. Aqui eu tinha o fio do ombro e uma sobra de fio que eu fiz um ponto ali para achar a metade. Arremata-se esses fios antes de cortar. Em roupa de criança ou em qualquer peça de tricô que eu costuro à mão, eu não faço nó. Eu faço um arremate e corto. O nó costuma se desfazer ou pular para o lado direito do trabalho, e isso não fica muito bom o acabamento. Então,
acerta bem, arremata bem antes de cortar. Aqui também eu tenho que acertar e fazer a outra manguinha, a costura dela igualmente. Os punhos foram costurados pelo lado de dentro, a costura toda na lateral. Acertando as listas, fica bem fácil de costurar. Acabamento frontal também. E a barra de baixo também foi feito a costura por dentro. Vou terminar de costurar essa manga aqui e depois fazemos a gola. Aqui qualquer tipo de acabamento em cima fica bom. Porém, eu não fiz casa de botão. Eu não pus casa nessa tirinha da frente. Logo, esse casaco precisa ficar fechado. Como eu faço um fechamento nele? Eu preciso ou de um tubular que dê para passar uma fitinha por dentro, ou um cordonê, ou alguma coisa assim, ou colocar botãozinhos de pressão, fazer um tubular sem pontinha aberta, colocar botãozinhos de pressão também é possível, que daí ele fica fechadinho e fica bonitinho. Eu vou fazer um outro acabamento que nós já fizemos em outros trabalhos também, mas vai ficar lindo. Para o acabamento superior, faço uma laçadinha, coloco na agulha, teço 2 carreiras, chamo uma agulha de cada lado, uma agulha de cada lado a essa que estava trabalhando, 2 carreiras. No carro, aperto o primeiro parte para fazer um cordonê. Uma carreira, a linha não trabalha nas agulhas. Uma carreira, ela trama. Dessa forma, o cordonê enrola e fica fininho. Depois de uma quantia que eu ache suficiente, pego o casaquinho com um transportador de 1 ponto. Eu vou achando laçadas desde a barra, desde o acabamento frontal. Não importa se estou com o casaco pelo lado direito dele ou pelo lado avesso. Eu apanho a laçada, vamos pegar bem na pontinha, e coloco na agulha do meio. Teço 2 carreiras, acho outra laçada, coloco também na agulha do meio. E assim eu vou achando laçadas em todo o acabamento superior. Nós remalhamos, por isso eu consigo fazer dessa forma. Se eu tivesse pontos ali e laçadas, eu apanhava o ponto. Vou pegando laçadas e sempre pondo na agulha do meio. Esse acabamento aqui enroladinho pode ser feito com 3 agulhas, como é o caso aqui, ou com 5 agulhas, se a linha fosse mais fina. Eu acho que com 5 agulhas, para essa espessura de lã que eu estou usando, ficaria muito graúdo e tira um pouco da delicadeza da peça. Assim eu vou fazendo o acabamento em cima, ele fica com o acabamento tanto no lado que aqui é o direito,
quanto no lado avesso, além de ganhar um cordonê para eu fechar o casaquinho. Eu vou chegando até a outra extremidade, faço uma terminação também de um rabicó desse tamanho e acabo o casaquinho por aqui. E aqui terminamos o casaquinho com o ponto que a Nedir me passou. Opa, aqui eu ainda tenho um fio para arrematar. Tenho que arrematar aqui ainda. É o fio que nós trouxemos junto com a malha, tecendo, e ele ficou o finalzinho aqui. Esse ponto a Nedir me passou, que ela trabalha há muito tempo com ele e achou de compartilhar com as pessoas que também estão começando ou que já fazem tricô há algum tempo e querem um modelinho novo. Ele precisa ser usado no lado avesso, para ele saltar. O lado direito em si, ele fica meio sem graça, eu acho. Então, usar no lado avesso. Para isso, eu preciso começar com barra limpa para depois fazer o acabamento de baixo. Os acabamentos de manga e a parte de baixo e o frontal precisam ser feitos no lado direito para ter um acabamento decente. Então, nossa peça para hoje é um casaquinho de bebê feito com o ponto que a Nedir passou para a gente. Então, muito obrigada, Nedir, um abraço. E todos os que têm interesse em fazer um ponto assim, lembrem da Nedir, ok? Bom trabalho!